Estudos da Unicef apontam que 1 em cada 5 crianças pode vivenciar algum tipo de abuso. Um dado que nos coloca para agir com urgência e amor. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez. Estou aqui com elas. Sim, elas, gente. Eu tô com uma galera aqui hoje, hein? Master Ezepaz, criadora de jogos de emoções, Elaine Aguiar. Olá. Bem-vinda. Muito obrigada. Estamos também com Master Ezepaz, educadora emocional, palestrante e facilitadora de oficinas, Ellen Gleice. Olá. Uma galera, hein? E tem mais uma pessoa aqui, gente, que não está na sala, mas veio aqui também, ó. Master Ezepaz, educadora de prevenção infantil, idealizadora do projeto Proteger a Infância, Fernanda Rezende, que é a nossa parceirona até lá da Colegare, né, Fernanda? Já faz um monte de coisa, já fez live. Bem-vinda, Fê. Isso mesmo. Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Bom dia. Gente, a gente trouxe, ó, pessoas de Tabuão, Osasco e... Osasco não, Cotia. Cotia e não é Belo Horizonte, né, Fê? Onde que você mora? Uberlândia, Minas Gerais. Nossa, Uberlândia, meu, não é Belo Horizonte, não. É um pouquinho longe É dali, a né? segunda maior cidade de Minas. Segunda maior. Gente, obrigado novamente. Me sinto honrado em saber, né, vocês, Fê ali, por mais que ela esteja longe, tá dispondo esse tempo pra gente falar sobre esse tema que é tão importante, que é um tema tão sensível, Sim. cada vez mais precisa ser dito. Aqui nós temos nosso slogan, que é fortalecendo laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez, porque nós entendemos que uma conversa de cada vez a gente vai gerando reflexão. Uhum. E pela reflexão, a gente eleva o nível de consciência. E elevando o nível de consciência, a gente consegue fazer com que os pais, os educadores, os cuidadores tenham novas percepções sobre a educação dos filhos, sobre a educação das crianças. Antes de a gente começar o nosso podcast, eu quero aqui falar uma coisa nova que nós estamos lançando hoje. O podcast é uma ferramenta que nós usamos aqui para compartilhar conhecimento. E cada vez mais nós queremos ir muito longe, levar não só para você que está em casa, mas para todas aquelas pessoas que ainda não conhecem eu ou os especialistas que estão aqui comigo. E aí eu estou lançando uma campanha numa ferramenta chamada Apoia-se. Essa ferramenta é uma ferramenta de investimentos, como se fosse um processo de inscrição, de membros. Então eu vou deixar o link aqui para você que quer apoiar o Conversa de Pai. Vai lá no nosso link, lá embaixo, clica e faça seu apoio ao nosso movimento, ao nosso podcast, ao nosso propósito, que é fazer com que pais e mães, educadores, cuidadores sejam empoderados com conhecimento para a educação das crianças. Bom, meninas, estamos aqui para a gente falar de um tema que é um tema de grande importância. Quando eu vi esse dado aqui da Unicef, que 1 a cada 5 crianças estão em risco com relação ao abuso sexual infantil, eu fiquei um pouco assustado. Estivemos juntos lá no congresso da Elaine, Ezepaz. E o que é, gente? O que é Ezepaz? Quem que vai levantar aqui? O que é Ezepaz, Elaine? Conta pra gente. Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Nossa, gente, a Elaine criou esse movimento, né? E esse movimento já tem um tempo já. E vocês todas são membros, né, desse movimento maravilhoso que ela criou, né? Exato. E o que é para vocês fazer parte do Ezepaz? É uma missão gigantesca, é um exército. Eu me sinto uma soldada do exército, cada um com a sua arma, né? Com a sua ferramenta. Mas é um grande exército e a gente se posiciona mesmo numa guerra, né? Em defesa das crianças. É algo muito maior. Muito grande. É muito grande mesmo. Eu conheci a Fernanda lá também. A Fernanda, acho que eu conversei, né, com a Fernanda lá, a gente trocou ideias, né? E de planos futuros aí que nós queremos fazer, inclusive lá na Escola Colegare, que um dos nossos pilares na escola é a educação sexual. Então, a gente fala que educar é prevenir. Uau. Então, quando a gente educa, desde o berçário, a gente fala de limite de corpo, a gente fala do respeito, a gente fala também do treinamento da equipe. E não só da equipe dos professores, mas de todos os membros da escola com relação a essa preocupação. A gente fala sobre cuidar das crianças que estão lá. E por que nós estamos trazendo esse tema hoje? Agora, maio, inicia-se o Maio Laranja. Por isso que algumas pessoas estão de laranja aqui, né? Todas. Eu e a Elaine A gente não combinou. não pegamos o dress code. Não. A Fernanda e a Elaine estão preparadas. E quem pode me falar o que é o Maio Laranja?
Fala aí, Fê. Bom, Maio Laranja é a campanha nacional que traz, né, essa questão tão séria, tão importante, que é a prevenção também, mas o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, eu digo que é uma ferramenta, é uma oportunidade muito poderosa para que nós possamos levar conhecimento para tantas famílias, escolas e a sociedade como um todo, porque é um assunto, como, né, a gente já mencionou aqui, talvez que seja difícil, que muitos ainda encaram como um tabu, e aí nós temos essa oportunidade de trazer conhecimento para as pessoas, porque sem conhecimento não existe prevenção, né? Então, nós precisamos levar conhecimento. Então, eu digo que ontem eu estava palestrando para educadores e eu falei justamente e marquei de uma forma muito intencional nessa palestra antes do início de Maio Laranja, porque eu disse ali para aqueles educadores, aproveite dessa oportunidade, seja intencional. Não é só maio que nós falamos sobre a prevenção ao abuso infantil, mas maio é uma ótima oportunidade, porque de forma, vamos dizer assim, nacional, por ser uma campanha, te dá muitas possibilidades de levar esse conhecimento de várias maneiras para a sociedade. Então, maio é uma campanha, é uma oportunidade, vai muito além do que só um mês, do que só uma temática, mas eu digo que são possibilidades que nós temos de alcançar mais ainda pessoas levando informação. Não, e eu acho que você falou muito bem. Não é só maio, né, gente? Exato. Não. A gente fica com Então- esse negócio, a gente esquece que Esquece o resto do ano. tem outros 11 meses, né? Exatamente. E a luta não para, né? Exatamente. Eu até lembro uma frase que a Liliane falou muito, que assim me deixou muito mexida no congresso. Ela falou, não desanimem, porque a galera que tá fazendo mal não tá desanimando, né? Então a gente vê pela série Adolescência, a gente vê por conversas que nós temos com pessoas que estão principalmente lidando com adolescentes que estão com acesso à internet. A gente sabe que não é só adolescente, mas o quanto eles estão vulneráveis com relação ao excesso, ao conteúdo, ao excesso de uso de tela e tudo mais. E o quanto vocês acham que toda essa questão do abuso sexual infantil ou da falta de conhecimento impacta não só as vítimas que sofrem, mas também a sociedade e a família? Como que você, né, como que você acha que isso impacta, Elaine, com relação a essa vida conjunta? Olha, quando a gente fala de abuso, é importante entender que é um problema de saúde pública. Sim. É muito além. Uhum. Então, assim, ultrapassa as paredes de uma residência, né? Então, é importante entender que, claro, impacta a relação familiar, uma vez que os dados apontam que os abusos acontecem, em sua maioria, quase 80% dentro de casa, por conhecidos da criança. Então, a educação sexual, ela evita, né? Como se fosse como é que fala? Prevenir, né? É antes melhor prevenir do que remediar. Né? Então, antes que vire um problema de saúde pública, é importante você falar sobre prevenção. Né? Então, a educação, ela faz parte dessa prevenção, para evitar que isso se torne um problema lá na frente e alcance outras instâncias, né? Na educação, na questão, como eu te falei, da saúde, isso impacta muito. Eu acho que um dos aspectos que acabam acontecendo de reflexo é o silenciamento. Isso. Então, as crianças que passam por isso, ou passaram por isso, foram invisibilizadas ou foram Desacreditadas, né? desacreditadas, porque imagina que fulano de tal tá fazendo isso, ou imagina, menino, isso não existe, ou menino, isso não existe. Então, nós entendemos que esse silêncio, ele vai causando não só um dano para essa criança, mas ele vai ser um reflexo para o resto da vida. Eu queria trazer para a Ellen. A Ellen tem uma história que você foi silenciada na sua infância. É uma história que, inclusive, você traz aí, né, no livro, se você quiser falar até um pouquinho dessa história pra gente. E como que essa história, ela hoje chega até você, quando você lembra daquilo que aconteceu? Você foi abusada sexualmente na sua infância, você foi silenciada, né? E como que foi isso pra você, quando você falou, uau, eu fui silenciada, como que foi essa dor e como que foi esse rompimento desse silenciamento aí que você teve? Partindo da minha experiência, eu acho que estudando isso, eu era muito criança, né? Tinha ali entre 9 e 10 anos. As crianças não entendem o que aconteceu. Então, na verdade, eu entendi que eu era uma vítima, mas hoje, para mim, eu não me considero uma vítima, eu sou uma sobrevivente. O livro veio para transformar isso, né? Que eu tinha.
a criança não entende que ela passou aquilo. Então, eu passei aquilo e com agora, 2 anos atrás, que eu entendi pra mim e aceitei pra mim que eu fui uma vítima de abuso. Porque eu tinha assim, mas deve ter sido sem querer. Não foi. Mas eu ia lá porque era um comerciante do bairro que eu morava, uma criança simples, de família humilde. Então, eu ganhava doce, eu ganhava um sorvete. Então, eu ia lá. Então, eu falava, não, mas você que foi lá. Né? Por que você foi? Ninguém vai acreditar nisso. Por mais eu tentava ali, embora eu tivesse ali 9, 10 anos, entender. E eu pensava, não, então a culpa é minha. Eu falo isso no livro, né? Então, eu falava, não, a culpa é minha, que eu fui lá. E ninguém nunca soube, até agora, escrever o livro. Nunca compartilhei essa história com ninguém. Mas descobri com os estudos sobre EZPAS, né? E terapia, enfim, esses processos que eu tinha passado, sofrido, e me motivou a escrever. O livro, inclusive, é uma coisa muito... realmente foi uma voz, o tema dele é Vozes de Transformação, e foi uma voz de transformação para mim, porque meu capítulo era sobre educação emocional. Eu deveria falar sobre educação emocional, e aí no final, no dia de entregar, eu falei, não, eu preciso, agora que eu entendi, que eu aceitei para mim, eu preciso contar isso para o mundo, porque a minha mãe tinha falecido há 2 anos, e ela não soube, minhas irmãs, ninguém sabia disso. Então, eu acho que falta isso. Por isso que é importante, eu falo no livro, né? Eu tenho a frase lá que eu reforcei bastante, que amar é ensinar e ensinar é proteger. Se a gente ama, a gente precisa ensinar, porque as crianças precisam saber que aqueles toques são inadequados, o que é inadequado, para ela não passar por esse sofrimento que eu vim carregando ali por tantos anos, com reflexos em situações que nem eu sabia que eram decorrentes disso, né? Que é o que acontece com as crianças, que são invisibilizadas, que são silenciadas, que são desacreditadas. Nossa, isso... E olha só que curiosidade, né? Você trouxe aqui um aspecto bem interessante sobre esse tema. Uma pessoa próxima, né? Exato. Uma pessoa que Uma provavelmente... pessoa próxima, que meus pais confiavam, que me deixavam ir lá auxiliar ali no comércio, que eu gostava inicialmente, me sentia, quando eu crescer eu vou trabalhar assim, então... Era sempre, né? Sempre são pessoas confiáveis. Uma pessoa amada, admirada, agradável por todas as pessoas ali daquela comunidade que eu vivia naquele momento. Eu lembro de um número que acho que é acima de 70% dos casos que acontecem são com pessoas próximas, né? Sim, exatamente. Quase 80%. 80% quase, né? Quase 80%, né? 80% são pessoas próximas. Isso é uma loucura, né, gente? Porque quando a gente pensa, né, numa criança que tá ali, né, na sua imaturidade ainda, Exato. do desenvolvimento, em todos os sentidos, emocional, físico e tudo mais, e uma pessoa se aproveitar desse momento para se beneficiar de alguma forma, e talvez essa pessoa ela abusa porque ela foi abusada também, tá num ciclo também, né? Não estou dizendo que... Sim. Não estou criando aqui Estatística. Uma justificativa. Coitado, não é isso. Estou só comentando que a gente falou muito sobre isso aqui no podcast, em outros episódios, sobre ciclos. E esses ciclos, eles são danosos, né? Eu acho... E tem uma estatística, não consigo dizer agora se as meninas souberem um percentual, mas desses abusadores fizeram isso uma vez, eles não pararam, eles fizeram outras vezes. Então, muito provavelmente, eu acredito que depois até do livro, né, as pessoas ali, daquela comunidade que eu vivia quando criança, provavelmente vão surgir relatos lá de outras crianças que também sofreram esse tipo de abuso. A pessoa não para... na primeira criança. Talvez eu nem tenha sido a primeira criança, mas muito provavelmente eu não fui a única criança que sofri isso por parte deste abusador. Nossa, agora fiquei... Eu queria só incluir 2 dados. O primeiro dado, que ela falou, né, da questão de ser desacreditada, e você comentou sobre isso, 92% das vítimas, crianças, adolescentes, que falam que foram abusadas, de fato foram, elas estão falando a verdade. 3/4, o restante, é manipulação da mãe, né, quando fala os 8% que mente, não, porque tem a manipulação de adulto, né? E ela falou sobre a questão da residência, isso é um fato. Tem um livro chamado, a doutora Ana Salter, ela é psiquiatra, trabalha com isso, e ela, que chama Pedófilos, né, Abusadores, e tem um outro título, mas fala sobre esse perfil, ela entrevistou muitos pedófilos e abusadores. E na época que ela entrevistou, na década de 90, mais ou menos, a média de vítimas que eles faziam, em torno de 24.
Você consegue imaginar isso no mundo online hoje? 24 vítimas? A média. Uau! E não tinha, isso é diretamente, não tinha nada de mundo online ainda, não tinha rede social, não tinha nada. Consegue imaginar hoje quantas vítimas que um abusador consegue fazer? Meu Deus. Vocês sabem que a Sheili esteve aqui. E nós falamos de uma questão, ela contou sobre um documentário chamado Childhood 2.0. Assisti. E ela fala que o pessoal faz uma simulação, que eles criam um perfil fake de uma adolescente de 13 a 14 anos, não tinham fotos sensuais, mas eram fotos da menina mostrando o corpo, mas não sensuais. Era um perfil normal de uma adolescente, né? E por que foi 13 ou 14 anos? É porque é a idade que a rede social aceita a partir de 13 anos. E aí demorou 3 minutos para essa menina ser abordada e demorou 6 minutos para ela receber o primeiro selfie. O primeiro selfie e a primeira foto, que foi a foto de um pênis. Gente, ela tinha 13, 14 anos. Então assistam esse documentário, vou deixar o link, inclusive na descrição, tanto no Spotify como no YouTube. Gente, eu queria trazer um outro tema aqui, porque estávamos falando de ciclo, né? Que às vezes as pessoas estão presas nos ciclos, e nós fomos educados também, eu não vou trazer ciclo, mas eu vou trazer uma questão cultural, que os nossos pais sempre trataram isso como um tabu. Não falava sobre o tema, não fala sobre limites de corpo, quando o filho é adolescente ali tá já quase chegando ali aos seus 15, 16, 18, 20 anos, que vai iniciar ali sua vida sexual ativa, não é falado sobre esse tema, os cuidados, porque o que nós temos na escola, o que nós temos na escola? DST, e como não engravidar. Ponto. Essa é a educação sexual que eu tive. Umas fotos horríveis das coisas assim. Eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Mas, gente, vamos falar de corpo? Mas vamos falar de corpo de limite. Vamos respeitar o seu corpo. Vamos falar o que acontece na adolescência com relação aos hormônios. Vamos falar sobre sentimento. O que o sentimento de pertencimento ou não pertencimento pode causar a um jovem que está se sentindo não adequado ali, porque aí ele vai buscar uma adequação em outro lugar. Vamos falar sobre sentimento? Aí eu fiquei pensando, falei, cara, é uma loucura, isso foi DST mesmo que eu tive. Eu fiquei até refletindo sobre isso, esses dias eu fui num lugar, que é um lugar conhecido pela área da educação, e tinha lá umas apostilas, né? Uns livretos falando sobre temas ligados à escola. Eu peguei, tava lá alguma coisa sexual, eu peguei e falei, que curioso, deixa eu ver. Hoje, em 2025, DST. Não estava falando ali de limites de corpo, de preocupações. Então eu percebo que existem muitos tabus desses pais, desses professores para falarem sobre isso. Aí, Fê, eu queria trazer para você essa pergunta. Você que está muito envolvida nesse universo escolar, com oficinas, com palestras, com educadores, como que você tem visto esse pessoal se preparar para ter essas conversas difíceis? Porque às vezes também eles estão sofrendo, porque ou sofreram no passado um abuso, ou porque não sabem como levar aquele tema, porque os pais ou a escola, a faculdade nunca falou sobre aquilo. Como tem sido para você esse processo? Bom, vamos lá. Realmente, como você bem mencionou, Rodrigo, é uma questão cultural. Inclusive, quando eu faço palestras para educadores e para pais, eu sempre insiro uma pergunta que ela é determinante para a gente entender, inclusive, essa questão cultural. Com quem e quando você aprendeu o que era sexo? Quando a gente faz essa pergunta, logo já se entende, poxa, a pessoa, você faz ela ali refletir, quando que você aprendeu? Quem te ensinou? Na sua grande maioria, não foi ensinado pela família, talvez às vezes até pelo processo escolar, da maneira adequada. E o que é um grande dado também que a gente tem hoje, né? Além de todas as estatísticas do abuso. Infelizmente, hoje, a pornografia, ela tem sido a grande educadora sexual das crianças e dos adolescentes. Então, por a gente estar num ambiente digital, como vocês mencionaram agora, nós temos hoje riscos muito maiores do que se a gente falar num aspecto de 30, 40, 50 anos, que, inclusive, a gente tinha acesso, vamos dizer assim, talvez, vou pegar aqui 2 exemplos bem básicos, assim, que acontecia, e eu vejo pessoas mencionando isso quando eu faço essa pergunta. Eu descobri talvez o que era sexo quando eu vi na locadora um espaço que era escuro antigamente, quando tinha a locação de filmes, ou então aquela revista que ficava escondida debaixo da cama do avô, do tio, enfim, de alguém, e ali nós tivemos contato, nós vimos algo, ainda num tempo que a gente não tinha tanta questão digital. E agora nós pensamos hoje, num aspecto onde as crianças,
Eu defendo muito a questão assim, da gente realmente ter os cuidados com o uso de telas, da tecnologia por criança. Celular não é brinquedo, e nós precisamos entender isso, mas a gente também não pode negar que o digital está na casa, nas famílias. Então, é como equilibrar esse uso e de forma consciente. Porque se a gente pega uma televisão que hoje, eu estou aqui olhando para a TV aqui da minha casa, por exemplo, ela tem um controle que a criança ela vai saber, talvez, manusear e ela vai saber falar. Se ela ainda não está alfabetizada, por exemplo, ela pode digitar e mesmo, eu tenho um exemplo, inclusive, de um curso que eu fiz, que a criança ela queria escrever o nome de um desenho, aqui, né, mencionando aqui, né, ela gostava muito de carrinhos Hot Wheels, mas ela não sabia escrever todo a palavra, mas ela soube escrever Hot e deu Enter. Então, vocês imaginam que essa criança não foi acessada, né, assim, de conteúdos. Então, vocês entendem que, assim, é algo que é muito cultural. Então, quando a gente entende isso, a gente precisa se posicionar. Então, os pais hoje têm esse despreparo, talvez essa questão toda aí voltada ao medo, né, à omissão, à negação, né, como a gente mencionou aqui, porque tem despreparo. Mas nós precisamos entender que eu sempre falo isso nas palestras, nos cursos, nós precisamos chegar primeiro, né? Então, nós não podemos deixar, porque há muitos prejuízos hoje nas relações por causa da pornografia que está sendo a educadora sexual dessas crianças. Elas aprendem, assim, num contexto totalmente distorcido, onde a criança, o seu psique não consegue processar o que ali ela vê, mas a criança, ao mesmo tempo, é curiosa, ela ouve de alguém, ela pergunta, ela quer pesquisar, como eu mencionei aqui, e se os pais não se posicionam e não entendem a importância de chegar com essa informação e chegar com uma informação correta, Fernanda, mas como que eu vou explicar para o meu filho de 5, 6 anos o que é sexo? Não é sobre o que é sexo, mas sim sobre sexualidade. A gente tem que entender essa diferença, porque quando fala educação sexual, muitos olham para o termo sexual e pensam, poxa, tem muito preconceito. Inclusive, em algumas escolas, né, meninas? A gente vai em escolas, levar proposta, parceria. Não, peraí. Inclusive, esses dias eu tive um retorno assim, não, meus pais não estão preparados para esse tema. Eu pensei, poxa, vamos entender o que é de fato, porque eles precisam de fato se preparar para se posicionar com seus filhos, sabe? Então, aqui eu poderia dar tantos outros exemplos, mas de fato é entender, sabe, Rodrigo e meninas, assim, essa construção, a gente precisa quebrar esse tabu que existe, e é através de ferramentas como essa que nós estamos aqui falando, oficinas, jogos, né, tantas outras formas que a família, então, ela vai aprender a conversar com seu filho de forma leve, de forma prática, construindo conexão, sabe? Porque também não tem como o pai chegar, não é que o pai vai marcar um dia, uma hora para conversar com a criança, é no dia a dia, nas relações, e quando a criança entende o valor do seu corpo, o valor do corpo do outro, quando ela entende limite corporal, quando ela entende todas essas questões que nós estamos mencionando aqui, que faz parte da sexualidade, ela consegue ter respeito com o seu próprio corpo, ela entende o valor desse corpo e ela consegue respeitar o outro. Mas quando a gente vai para um dado, como eu disse aqui, de pornografia, a gente tem um dado aí de 2020 a 2022, houve um aumento de 360% de crianças acessando conteúdo de pornografia numa idade de 7 a 10 anos. Uau. Imagina, uma criança de 7 anos tendo acesso a conteúdos que vão distorcer o que é, de fato, uma sexualidade saudável, respeitosa. Por isso, tantos prejuízos, por isso, tantos meninos se preocupando com o externo, com o seu corpo, com o meu prazer, com o que eu quero. Talvez as meninas criando uma imagem que o corpo é mais importante, e de fato não é. A gente sabe que tudo isso, infelizmente, são questões de erotização, de adultização, e nós precisamos chegar com informação para trazer proteção, prevenção. Então, eu falo sempre para os pais, de uma forma específica, como você perguntou, Rodrigo, inclusive é o tema do meu curso, dos seminários que eu levo hoje, pais posicionados, filhos protegidos, é se posicionar. Eu tenho medo, eu não sei, se posiciona. Se a gente ensina as crianças desde cedo princípios básicos, se eu me preocupo com a criança aprender a escrever, a ler, se eu, como uma família, se eu professo de fé, eu ensino princípios de fé, por que a educação sexual tem que ser
lá na adolescência. Por que que a educação sexual tem que demorar? É. Não, ela é desde o ventre, para que a criança tenha um entendimento do que é o certo, do que é o correto, para realmente a gente ter aí, como a Elaine bem mencionou, uma questão que a gente vai prevenir tantas questões da saúde pública, que a gente vai trazer, de fato, transformação para essa geração. Então, se o abuso, como a Ellen mencionou, se ele está num ambiente familiar, se mais de 80% dos casos está lá na família, é o que eu falei ontem na palestra. A gente tem que entender que nós, educadores, temos um papel importantíssimo de trazer prevenção e de acolher essas crianças, de acolher essas famílias e, ó, não dá mais, não dá para esperar, o tempo é hoje, é agora, vamos agir. Então, eu creio muito que a resposta vai vir dos educadores, vai vir, claro, as famílias são soberanas na educação dos seus filhos, na educação sexual, mas nós, educadores, por que nós precisamos nos posicionar? Para mostrar para eles essa verdade, para impactá-los com conhecimento, com informação, para que a informação chegue e essa transformação aconteça. Não, total. E, você falou várias coisas importantes, mas você falou duas aqui que eu até anotei aqui. Fiz círculo, coraçãozinho. O que eu fiz um círculo aqui foi... eu gosto muito de trazer reflexão com perguntas. Então, eu faço a Ana, minha filha mais velha, pensar sobre um tema fazendo perguntas para ela. Então, eu não levo a resposta. Gente, olha essa pergunta. Como ou com quem você aprendeu sobre sexo? Cara, na hora que ela falou isso, uma viagem aqui na minha cabeça. E uma outra coisa que a Fernanda falou aqui, que aí acho que tem que ser um lema, eu acho que já é o lema de vocês. Nós precisamos chegar primeiro. É isso. Nós, pais, nós, educadores, precisamos ser os primeiros a levar esse tipo de informação. Porque no ambiente de telas, num ambiente onde tem tanta informação por aí, então vai ter a boa e vai ter a ruim. A ruim tá lá. É isso. Então, se a gente não correr com a nossa informação para os nossos filhos de forma lúdica, que eu sei que vocês fazem muito isso, é primordial esse processo. Trazendo para uma reflexão, que vocês falaram que a EZPAS não é só prevenção sexual, mas também, prevenção ao abuso, né? Mas também educação... Emocional. Educação emocional. Eu fico pensando, o que a educação emocional traz para esse nosso universo, melhor, para o universo da prevenção, que pode transformar, no caso da Ellen aqui, como ela já trouxe, essa questão do sentimento, essa questão da dor que ela teve, em um conhecimento, empoderamento, né? Porque eu sei que quando nós trazemos essa educação emocional de forma inicial ali para a criança, a gente está mostrando para ela caminhos para que elas se sintam seguras, acolhidas, respeitadas. Então, minha pergunta é, como que a educação emocional de fato ajuda esse processo da prevenção ao abuso sexual? Posso fazer primeiro para você, Ellen? Vai lá, me conta, Ellen. A educação emocional ajuda porque a partir do momento que a criança entende os sentimentos, as emoções dela e que ela se sente acolhida para externalizar aquilo, ela já está indo para o caminho da prevenção, porque ela sabe dizer não. Por exemplo, antigamente, vou até dar um exemplo pessoal, eu tenho 3 filhos, 2 já são adultos e tenho uma pequenininha agora, que graças ao conhecimento a gente vai mudando, vai melhorando aí na nossa maternidade. E, por exemplo, com o meu filho mais velho, que tem 28 anos, naquela época ainda tinha ali, vai dar beijo no seu tio que chegou, no seu avô. Com a Helena, que é minha pequena, já não, ela vai se ela se sentir confortável, porque ela não o corpo dela é dela, ele tem que ser respeitado, a emoção, o sentimento dela tem que ser respeitado, então ela não pode ser obrigada, nós não nos obrigamos a cumprimentar, a beijar, a abraçar alguém que a gente acabou de conhecer, não se sente confortável, e fazemos isso com as crianças. Então, a partir do momento que ela sabe, ela se respeita, então não é qualquer pessoa que vai tocar no corpo dela. Se ela peraí, esse toque aqui eu não gostei. Ela sente que, não, qualquer coisa você pode contar para a mamãe, para o papai, tem a rede, né, ali de confiança que ela pode contar. Então, a criança, quando ela se sente, quando ela tem essa educação emocional, que ela sabe qual é o sentimento que a gente vai nomeando ali no dia a dia também, né? Claro, tem ali a oficina de alfabetização emocional, mas no dia a dia a gente vai mostrando para ela que ela pode se colocar, que ela tá com raiva e que ok sentir raiva. Eu, por exemplo, ouvi muito na infância, menina bonita não fica com raiva. Nossa.
fica Até hoje falam, viu? Até hoje falam. Falam, ela já me disse isso. Ah, a professora disse que raiva não é coisa de menina bonita. Quantos anos ela tem? Ela vai fazer 4 semana que vem. Nossa. Não é coisa de menina bonita. Aí eu tenho que explicar, não, todas as emoções são sentimentos válidos, devem ser respeitados. A gente tem a maneira, a gente não pode ter raiva e bater no amigo, por exemplo. Aí tem que explicar. Mas a criança não pode ficar com aquilo, né, que eu, caso pessoal, inclusive, aí cresci a minha infância achando que tinha que ser perfeita, eu não posso ter raiva, eu não posso chorar, eu tenho que sorrir e agradar todo mundo. Se agradar, né? Nossa, E reconhecendo essas emoções, consequentemente, a criança está sendo ensinada a se prevenir, porque ela não aceita qualquer tratamento, qualquer toque, qualquer Abordagem, né? abordagem de qualquer pessoa. a gente Eu fala acho que a gente fala muito sobre essa questão de sentimento em casa, porque às vezes a gente ouve. Ah, menina bonita não faz isso. Uhum. Nossa, a gente ouve até esses dias, tá? Ouve. Eu ouvi. E até até Não foi pra minha filha, tá? chantagem, Eu né? não ouvi pra minha filha, Sim. tá? Foi num outro lugar que eu estava, tinha outras crianças. Uhum. E também não foi na Colegare, porque na Colegare a gente não faz isso, a gente não fala isso. Um dos nossos pilares também é educação emocional. Porque, Perfeito. gente, fazer com que as crianças aprendam a lidar com os seus sentimentos é uma coisa tão única. Mas qual é o grande desafio? Você, Elaine, aprendeu a lidar com os seus sentimentos na sua infância? Então, né? Você sabe lidar com os seus sentimentos hoje? Uma pergunta boa essa. Estou aprendendo, né? Você vai entender. Antigamente, a pessoa... vocês vão entender. Antigamente, as pessoas eram mensuradas pelo nível de QI. É. Hoje, a inteligência emocional já mudou esse conceito. Mudou o conceito, Né? concordo. Então, se você tem uma inteligência emocional, você já sai na frente. É verdade. E é fácil? Não. É um treino ao longo da vida. Até porque eu imagino, né? Sou da década de 80. Não parece, mas ok. Que a gente não teve educação emocional. A gente teve que engolir o choro, né? Muitas vezes a base da educação era autoritária, Exato. né? Então você tinha que obedecer, né? Acatar. Então, para nós, ou para mim, falando de mim, tá sendo uma quebra de tabu constante. Eu tenho um filho de 11 anos e toda hora eu tento, né, aprendendo, né, a importância da educação emocional, de entender, né, e respeitar a vontade dele, né, para mim também, de me respeitar, de identificar, né, quais são os gatilhos, por que eu tô sentindo essa emoção, né, então é um exercício para a vida toda, Rodrigo. Eu gostei muito do que a Ellen trouxe sobre essa questão de nós ensinarmos os nossos filhos a sentir, para eles sentir exatamente o que você falou agora. Tipo, cara, isso aqui não é pra mim, isso aqui tá estranho no meu ouvido. Isso. Tem que fazer pros nossos filhos quando eles ouvirem, né, Fê? Cara, isso não é normal. A gente não pode normalizar determinados comportamentos. E seu filho com 11, eu sou com 4, não os mais velhos, mas 4. A Fê também tem 2 filhos pequenos, né, Fê? Quantos anos tem seus filhos? Tem um de 7 e um de 5 anos. 7 e 5, eu tenho 2 meninas, 4 e 2. Então, nós estamos num momento que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos. Mas quando, nos meus atendimentos de educação parental, que eu atendo algumas famílias, qual é a principal queixa? Eu não sei sentir. Como que eu vou ensinar o meu filho a sentir? Aí vem um outro aspecto, que é algo que a gente fala muito aqui no podcast. Eu dou aquilo que eu tenho. Se eu não aprendi educação emocional, como que eu vou ensinar educação emocional? Por isso que a gente tem que apelar. Apelar não. Temos que... Recorrer. Como é que né? Por isso que nós temos que recorrer para conteúdo de pessoas que falam isso de forma séria, temos que recorrer para ferramentas lúdicas, Perfeito. Temos que recorrer, porque assim, acho que o conceito da educação emocional, ela traz muito ali, né? Você começou falando de prevenção ao abuso sexual, agora você está na questão emocional. Tem tudo a ver. Tem. A Ellen explicou acho que brilhantemente essa conexão entre a preocupação da educação emocional com a questão da prevenção, para ensinar os nossos filhos a falarem quando não estiver tudo bem. Eles precisam falar. Chegamos ao quadro Dicas de Pai. Um quadro, meninas, que eu trago aqui em todos os episódios, melhor, todos não, né? Nos novos episódios aqui, sobre o que nós podemos fazer, como nós podemos ajudar as famílias em suas casas, conectado ao tema que nós estamos falando aqui hoje no podcast. E nós estamos falando sobre sentimentos, estamos falando sobre prevenção ao abuso sexual infantil, né? Não só infantil, mas prevenção ao abuso sexual.
E a dica que eu quero trazer hoje, reserve momentos diários. A Fernanda, ela quase roubou a minha dica, mas eu não vou deixar ela roubar a minha dica. Reserve momentos diários com seus filhos. Faça com que ele se sinta acolhido, ouvido, porque muitas das vezes essa invisibilização, esse silenciamento que acontece na infância é porque a criança não se sente pertencente, não se sente ouvida. Então mostre para o seu filho que você está ali, está presente. A Fernanda falou, não vamos marcar uma hora. Eu falo um pouquinho diferente. Eu vou falar assim, se para você é muito difícil ter esses momentos, coloca na agenda. Quando eu chegar em casa, eu vou sentar com meu filho e vou ter um momento presente com ele. Mas, gente, é um momento presente mesmo. E tem que ser intencional, porque muitas das vezes nossa vida é muito louca, muito corrida, a gente tem um zilhão de coisas para fazer, né? E a Fê trouxe muito bem, ela falou, conectem com seus filhos e senta com ele, celular zero tela, só ali, deixa eu ouvir como que foram as experiências dele, deixa eu entender o que está acontecendo. Meu filho é adolescente, vai entender o mundo que ele está entrando, né? Mas não vai entender no modo autoritário de querer tirar, de querer controlar. Vai entender no modo parceiro mesmo. Nós temos duas formas de educar. Uma que é assim, que é quem manda tá em cima e quem obedece tá embaixo. Que é assim que nós aprendemos, infelizmente. Sim. E tem esse modo aqui, que é o modo de conexão. É o modo que é onde nós estamos juntos trilhando esse processo. Você me ensina, eu te ensino, aprendemos juntos. E aí, gente, me dica, foi boa? Uau, Foi ótimo. Boa, foi boa? muito legal essa da caneta. Fernanda, Didático. tá vendo? Eu não mandei o roteiro, ela quase roubou. Quase roubou a minha dica. Mas Muito bom, excelente. quando a Fernanda estava falando, e eu às vezes eu atendo algumas famílias, eu falava isso também. Não, vai lá, senta com seu filho, mas não precisa colocar a hora na agenda. Aí um pai falou assim pra mim, cara, se eu não colocar na agenda, não é porque eu não quero falar, é porque eu não consigo. Tem tanta coisa pra fazer que pra mim é importante também. E aí sentar com meu filho ali é difícil, eu não consigo brincar. Aí eu falei, cara, então coloca na sua agenda. Que hora você chega do trabalho? Tal hora. Ou que hora você sai de manhã? Acorda um pouquinho antes, senta com seu filho, toma um café da manhã, sentado no chão, faz uma coisa diferente e daqui a pouco vira um hábito. Uhum. E essa intencionalidade, virando um hábito, você vai abrir a porta para o seu filho, ele vai saber que sempre ele pode contar com você. Ele sempre vai ser acolhido, sempre vai ser ouvido. É difícil? Lógico que é difícil, gente. Principalmente nos dias tensos. Ontem, nossa, eu tive um dia assim, em casa, meninas com sono, fui fazer um curso, fiquei até mais de 9 horas no curso. Na hora que eu desliguei, as meninas não tinham desconectado, elas estavam esperando para se conectar comigo. Mas elas estavam muito cansadas, então imagina, né? Como foi? 2 e 4 anos, foi um festival. Como diria uma amiga minha, show da Xuxa. Foi um show da Xuxa total. E o que vocês acharam da minha dica? Foi boa? Muito. Sabe que eu faço algo parecido, Rodrigo. Antes eu fazia... Quando minha filha chegava da escola, a gente tinha ali um momento com ela, né? Sem celular, mas eu fazendo coisa. Fazer o lanchinho que ela vai tomar, tal, preparar ali. Aí eu parei de fazer isso continuo fazendo isso, mas agora de maneira mais intencional. Então, sempre que ela chega da escola, o celular fica de lado e eu vou fazer o lanche com ela, porque aí tava fazendo o lanche, mas aí ela já tá tirando a roupa, não tava focada nela 100% naquele momento. E agora, quando eu parei, então o celular fica de lado e aquela 1 hora após a escola, que é banho, lanche, é só pra ela, até a rotina de dormir melhorou. Mudou, perfeito. Porque aquele tempo ela já sabe ali, não precisa falar pra ela, olha, esse é o nosso tempo, mas ela já internalizou que aquele momento, quando ela chega, então ela me conta mais voluntariamente sobre a escola, eu não preciso ficar interrogando, já sai de forma mais natural, porque ela já entendeu que aquele momento todo ali, até ali a horinha, ela dorme um pouco cedo, ela tem ali a rotina do sono dela, é o momento de conexão com a mamãe, então é sensacional. É até a forma que a gente faz a pergunta, né, porque quando a gente tá conectado... Quando nós não estamos conectados. E aí, como foi a escola? Pô, como foi? Gente, como foi a escola? Quando as pessoas perguntam pra gente, como foi o dia? Não é muito vago? Muito. Cara, eu fiz muita coisa hoje, cara. Sei lá. Não sei, foi bom. Foi legal. Não sei. É isso que eles respondem. Agora, quando você fala assim, com quem você brincou hoje? Isso. Do que você brincou hoje? Do que você mais gostou de brincar hoje? Exatamente. Aí você vai entrando nos detalhes e você vai gerando as reflexões, você vai direcionando com as perguntas. Aí é mágico, né? É mágico. Exatamente. Falar em magia... Pode falar, Fernanda. Eu queria só acrescentar algo dentro Acrescente. do que vocês colocaram.
eu vejo, assim, o quanto de fato é importante isso, assim, sabe? Essa questão da prioridade, né? Dos pais conectar com os filhos, na questão da educação emocional, na questão da prevenção ao abuso. Mas eu queria dizer algo, assim, que inclusive é um desafio meu, e eu tenho trabalhado muito para isso, e inclusive os pais que nos ouvem hoje, talvez tenham mais de um filho, a importância do tempo de qualidade, o desafio vai ser maior, mas é muito importante isso. Com cada filho, de isso forma aí. separada, É. sabe? Porque as crianças, é claro que a gente precisa trabalhar todo esse aspecto da unidade, estarmos juntos, enfim, eu trabalho isso daqui todos os dias com os meus filhos, porque a nossa rotina muitas das vezes é todos os dias nós juntos. Mas eu percebo quanto é válido, por exemplo, inclusive porque as crianças têm linguagem de amor diferente, né? O meu maior, Gabriel, ele gosta muito que eu jogo futebol com ele. E o Heitor gosta mais de brincar de esconde-esconde. Então, sabe, entender a linguagem de amor daquela criança. E quando a gente fala da criança e do aspecto do adolescente, como você bem falou, o pai do adolescente, inclusive, ele tem que saber o que o filho gosta e se conectar com isso, porque muitas das vezes ele rejeita, ou então ele fala, nossa, mas isso... E aí, isso não traz conexão. Então, talvez, dentro daquilo que o meu filho gosta, dentro da sua linguagem de amor, seja ele um tempo de qualidade, seja ele, uma palavra de afirmação, vamos sair e fazer uma caminhada e conversar, ou vamos tomar um café, que os meus 2 filhos, muitas das vezes que eu busco na escola, mamãe, vamos passar ali na lanchonete que tem perto da escola, para eles aquilo dali é algo, assim, transformador, e quando eu brinco de futebol, e tá os dois juntos, mas, enfim, eu só queria deixar essa ressalva. Lindo que você falou. Em separar tempo de forma específica para cada filho. Isso vai validar, poxa, mamãe parou para mim. E aí depois, no outro dia, aí, né, os casais talvez vão, o papai faz esse tempo também, depois um dia com a mamãe, enfim, os cuidadores, seja a vovó, quem cuida dessa criança, entender essa importância, porque cada criança precisa ser reconhecida. E quando ela pensa, poxa, papai, né, quando ele falou, eu cheguei do trabalho, parei tudo para brincar, e tem um estudo, até queria mencionar isso, eu lembrei disso aqui agora, que fala que numa média de questão de tempo, há 30 anos, os pais dedicavam de 2 horas de tempo de qualidade, de presença, ainda mais que a gente não tinha o digital, então era tempo presente, né? Porque quando eu falo isso nas palestras, inclusive os pais falam assim, poxa, mas 2 horas? Não, Fernanda, é claro que eu faço isso e tal, eu levo na escola, eu levo na natação, eu levo no futebol, eu ensino tarefa de casa, mas não é sobre os atos de serviço, não é sobre o que se faz e a rotina do dia, mas é o tempo conectado, como você começou falando, sem tela, sem distração. Uma coisa que eu tenho pensado muito é onde está o nosso olhar hoje. E não há um tempo tão, assim, como este, que a gente pode estar muito distraído com, inclusive, coisas justificáveis, com nossas demandas, com nossos projetos, com as questões que são válidas. Mas se a gente não perceber onde está o nosso olhar e a nossa prioridade, a gente se perde nisso. Então, isso precisa estar muito bem construído dentro da casa, dentro da família, para que a criança ela seja reconhecida e que ela tenha todo esse tempo de conexão com a sua família. Cada criança é um mini universo, gente. Exato. Então, nossa, o que você falou agora, Fernanda, obrigado por isso, viu? Ótima adição você trouxe aqui, porque eu tenho 2 filhas, né? Então, a sensibilidade com uma é diferente com a outra, né? O cuidado, a atenção e entender que elas são únicas, né? Exatamente. Mostrar para elas que elas são únicas e elas são ouvidas. Eu aprendi recentemente que criança vem com manual, porque todo mundo fala que criança não vem com manual, né? De instrução. Criança vem com manual. E o manual dessa criança é ouvir e escutar. Quando nós adultos, pais, cuidadores, responsáveis, ouvimos e escutamos, a gente está entendendo exatamente o que está acontecendo, mas a gente tem que treinar isso, porque a gente não teve isso. Por que eu tenho que escutar essa criança? Imagina, minha mãe nunca me ouviu. Faz isso, menino, e pronto. Não tinha minha vontade. Então, a gente acaba não aceitando porque também nós não tivemos. Então, pra gente dói um pouco isso. Sim. E agora eu quero falar da Âmaga. Âmaga, que patrocina o podcaster. Ela que manda as camisetas, ó. Quem consegue ler essa aqui, ó? Eu vou ler pra vocês, ó. Pai não ajuda, pai participa. Uau! Essa camiseta, gente, eu adoro as camisetas da Âmaga. Paula, time da Âmaga, muito obrigado, não só por mandar as camisetas, mas para colocar frases tão potentes. E agora eles estão numa campanha linda do Dia das Mães, dá tempo, corre lá, vai lá no site, use amaga.com.br, usa o voucher, o cupom de desconto Rodrigo Serafim, 10% de desconto em todo o site. Gente, tem cada coisa linda, tem mensagem pra avó, tem mensagem pra mãe, tem mensagem pro pai, porque daqui a pouco tá o Dia dos Pais aí também, né? Então assim, gente, use a Âmaga como uma ferramenta
para levar amor para aqueles que você ama também, né? E também levar essas mensagens potentes. O que eu estava usando no podcast anterior era o meu paternar impacta o mundo. Uau. Vocês não acreditam nisso? Super. Que a forma que a gente Sim, educa, a gente tá nossa, a gente tá criando seres humanos incríveis para esse universo. Meu Deus, que coisa linda. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigado, Amaga. Obrigado, Paula. Vamos voltar aqui. Eu queria trazer uma pergunta para você, Laine. Você tem aí uma das ferramentas, eu acho que uma ferramenta muito, né? A Fê até comentou lá no começo sobre jogos como uma ferramenta de auxílio. Eu queria entender o quanto o jogo, ele ajuda no processo da criança entender sobre emoção, sobre prevenção. Conta um pouquinho do seu jogo. Você quer abrir ele aqui e mostrar pra gente? Bacana, legal. Bom, eu tenho 4, mas acho que vou mostrar o primeiro deles. Você que manda. Você que manda. Eu tô assim... Pega aquele que você vai dar pra mim. Não, é porque eu uso, viu, em casa. Sério? Legal. Eu adoro jogos com as Olha, meninas. É um momento de conexão também, né, gente? A gente tava falando de conexão Sim. e o jogo, ele se transforma, né, em um momento de conexão. Ensina a criança. Lúdico, né? É lúdico, né? E ajuda no começo, meio e fim pra entender. Ah, que lindo! Nossa, eu não tinha visto. Gente, eu tô vendo junto com vocês, viu? Ó. Tô vendo junto aqui. Esse foi o meu primogênito. Ah, que lindo. Eu sou muito fã de jogos. Primeiro que na minha infância, a alegria era jogar o jogo da vida, War, Detetive. Eu vim dessa infância dos tabuleiros, né? Então, entendo a importância, né? As crianças aprendem brincando. Uhum. Nada melhor do que criar uma conexão, facilitar essa comunicação via uma ferramenta lúdica e divertida. Então, eu sempre me preocupei com isso, né? Eu gosto muito de receber os amigos dos meus filhos em casa. A cada 15 dias eu abro lá a porta da minha casa. Eles, tia, vai ter nosso encontro, né? E eu sempre tento fazer uma brincadeira com eles para falar de valores, não só valores na questão de cuidado espiritual, mas também de alma e físico. Depois de Ezepaz, eu passei a pensar muito sobre isso. E sabendo que, trazendo um dado, né, antes de falar do meu jogo, por que eu criei esse jogo... No Brasil, 22 milhões de crianças e adolescentes possuem rede social. O quintal deles hoje é o celular. Uau. Então, quando a gente fala de educação emocional e prevenção ao abuso, não tem como desconectar do mundo online. Porque é lá que eles, né, procuram aprovação, que eles procuram aceitação, né, que eles querem se sentir muitas vezes amado, porque tem uma lacuna. Então, esse jogo eu criei para poder falar sobre boas práticas no mundo online, né, o que fazer, o que não fazer, por exemplo, conversar com desconhecido no chat de jogos. Então, por exemplo, aqui, você pede ajuda aos seus pais quando sofre uma ameaça na internet, então você é bonificado de 3 casas, ou não, você atende chamado de vídeo desconhecido, fica uma rodada sem jogar. Então, quando eu aplico esse jogo, muitos dos participantes, eles trazem insumos, informações, eles me atualizam, isso que é legal. Isso aqui é para adolescente, né? Para todos que usam o celular. Tá. Então, a partir de 8 anos, Tá. é recomendado. Tá. Então, aqui estimula uma roda de conversa. Vamos usar 13 aqui. Então, aqui, por exemplo, gira a roleta. Eles giram a roleta, tem um assunto, então, vamos supor, falar de nudes. Então, eles trazem informação, o que eles sabem, se já enviaram, se já receberam, e muitos já trazem Sim. cada coisa, gente. Eu acho que o seu jogo, ele pode ser um facilitador por uma roda de conversa? Essa é a ideia. Essa é a ideia? Propor essa roda de conversa. Então, porque você transforma num jogo, tem a questão lúdica, Isso. e aí vem como uma ferramenta Isso. mesmo de guia, né? Exato. Para essa conversa até do educador ou dos pais, né? Com essas crianças. Que legal, nossa, adorei. E eles se sentem importantes em falar. E eu vou te falar, eles compartilham muita coisa. Legal. Você tem É. aplicado muito esse jogo? Tenho aplicado. Legal. E eu tenho um formato gigante também, tabuleiro gigante, que é 2 metros por 1,5. Legal. Então a ideia é fazer com que eles vivenciem essa experiência. E eles trazem coisas de amiguinhos de 8, 9 anos que já receberam nudes, Uhum. propostas, né? Então você fica assim, uau, né? Então é uma forma deles pedirem ajuda, deles se atualizarem, porque quando a gente fala de mundo online, cada hora tem um desafio diferente, uma trend diferente, então não dá pra dar conta. Então eles trazem esses rumos pra nós, né? Sim. Não, e a gente vai aprendendo e aí eu acho que o que falta, até para os pais, olha como eu tô olhando isso aqui como uma grande ferramenta para os pais terem esse tipo de conversa. Perfeito. Porque os pais têm dificuldade, né? Ou porque não entende, ou porque não está conectado, ou porque... Gente, quem não assistiu ainda Adolescência, assistam. Muito bom. Se tiver um tabuleiro desse aqui, depois que assistir, aí você vai ficar... Você já vai começar com um pezinho lá já, não é só isso, tá? A vida não vai ficar resumida a um tabuleiro e uma série, mas é o começo.
né? E a gente falou de nível de consciência, a gente tá falando muito de nível de consciência. Aqui dá um salto no nível de consciência dos pais e das crianças, porque eu acho que o grande desafio é para os pais acharem que, esse tema aqui, não vou falar sobre isso, eu sei sobre isso, eu sei o que está acontecendo, mas como está a interpretação do seu filho sobre esse tema? Perfeito. Aonde ele está envolvido, né? Perfeito. Que grupos ele está envolvido? Até que ponto que ele sabe sobre o assunto, né? Só para complementar aqui um adendo, a Elaine tem um outro jogo que é o da Montando a Proteção. Eu tenho- Fala um pouco sobre emoções. Que você falou de pais e que é, assim, foi fantástico, porque às vezes os pais, às vezes nem um assunto tão complexo, um assunto um pouco mais simples também não sabe como falar. Eu fui abordada num aniversário que eu estava com a minha filha, pela mãe de uma mãe que eu conheci lá. E ela tem uma filha que vai fazer 3 anos. E ela me disse que ela não sabia como falar. Quando que eu começo a falar com ela sobre as partes íntimas? Eu falei desde sempre. Uhum. Eu não sei como falar sobre isso. E aí eu lembrei do jogo da Elaine, porque nesse ele tem as cartinhas Você lá, tem? né? Que pergunta. Eu sou apaixonada por esse jogo dela. Me mostra Então aí. lá tem falando sobre as emoções, sobre as partes do corpo. Eu falei pra ela, olha, ela se sente, embora ela seja uma pessoa mais jovem do que eu, ela se sente desconfortável pra falar. E eu indiquei o jogo e ela achou sensacional, porque aí ela vai ali brincando e vai ensinando pra filha sobre as perguntinhas, as cartinhas, as partes do corpo, que menciona as partes íntimas. E ela ficou encantada, achou que foi uma excelente, assim, ferramenta. Você tem um pra quebra-cabeça também? Tô olhando. Pra aqui. ela, tem um quebra-cabeça. Gente, a Elaine, Da empresa. Não, a Elaine é a pessoa dos jogos. eu não faço parte da empresa, foi brincadeira dela, mas eu acho que o que é bom é, né, o que ajuda nessa nossa área de educação emocional e sexual é fantástico, a gente tem que compartilhar, né? Esse aqui Tem- eu vou ficar com esse e com esse. Você me manda o É um Pix depois. recurso incrível. E esse ainda, eu fui ajudar a Elaine numa atividade e ela levou esse tabuleiro gigante, então a gente ainda colocou as crianças para andarem no tabuleiro. Então aí eles se sentiram ainda, foi muito mais produtivo ainda, sabe? E aí eu liguei ali com o futebol, porque era uma escola de futebol. Então foi um assunto assim que correu de forma assim muito lúdica, muito leve. Legal. As perguntas dos pais ficaram encantados com. Elaine, onde as pessoas acham os seus jogos? Olha, pode me acionar via o meu Instagram, tá? Me chamando no direct, tá? Posso passar agora o Instagram? Pode, eu vou colocar na bio, vou perguntar no final também, mas Perfeito, tá? Pode me procurar pelo Instagram no direct, Elaine Aguiar, _educadores e paz, tá? E eu passo maiores informações, explicação de cada um dos jogos. não tá numa plataforma, não tá Por numa enquanto, Amazon. não, ainda não. Nossa, Amazon, que ideia que você deu, Rodrigo. Logo estará. Legal, ótimo. E assim, gente, olha que legal, né? É um facilitador para Exato. conversas. Eu tô olhando aqui, por exemplo, ó, a primeira carta. Isso aqui a gente faz há um tempo já em casa. Qual o nome correto da parte íntima do menino? Passarinho ou pênis? E as meninas, eu lembro que a gente falava dos apelidos, quando eu fiz o primeiro curso sobre o tema, aí eu comecei a falar para elas o nome certo. Sim. Ó, isso aqui em casa a gente chama disso, Exato. né? Mas o nome correto é este. Perfeito. E esse aqui, lembra que é protegido, que o corpo protege, se o corpo protege. Aí vou aumentando, né? Vou aumentando o nível. Livro, a gente usa o PIP. Pipi, Fifi. muito bom. A gente tem uns 10 lá na escola. Na Colegário, por exemplo, a gente tem as pelúcias. Aham. A gente tá fazendo agora do farol, do semáforo. Uhum. A gente tá fazendo também a questão da parte íntima para as crianças de 3, 4 anos. O que é cada parte íntima. Aí esses dias eu cheguei na escola cedo, aí tem uma aluna lá que, ela quando eu tô lá na recepção, ela fala, me leva lá na sala. Aí eu desci com ela, aí eu vi, né, o cartaz. Aí eu falei, o que significa isso? Aí ela foi falando pra mim, aqui onde tinha um X, aqui ninguém pode tocar, porque aqui o corpo cobre só quem o confiar. Uau. Que bonitinho. 4 anos. Aí ela colocou mão, cabelo e pé só se eu deixar. Uhum. Aí eu falei, legal, e tinha boca também. Aí eu falei, nossa, que legal, você aprendeu isso? E você gostou de aprender? Ela falou, eu gostei de aprender. Aí eu percebo que quando você traz pro lúdico, a criança entende. Então ela vai normalizando o que é correto. Sim. E, gente, que dicas mais, além dos jogos maravilhosos, quebra-cabeça da Elaine, que ela trouxe, que dicas mais? Vamos pensar o seguinte, a galera tá lá em casa. Tá bom, vou pegar aqui já a ponte da Ellen, né, que ela já deu a dica dela, né? Ela falou,
poxa, eu tô lá, eu preciso falar sobre esse tema, preciso falar sobre emoção, preciso falar sobre a questão de prevenção. Além de jogos, o que mais esses pais podem utilizar como ferramenta para ajudar nesse processo, para ensinar as crianças? Que dicas mais vocês dariam? Olha, Vou dizer um que eu gosto, posso? Fala, claro que pode. Falar, Schaefer. Músicas, gente, eu sou muito musical, então eu amo músicas e a gente tem várias opções de músicas. Ontem mesmo eu trabalhei com uns educadores, aquela música super legal da Tia Keila, que fala: brincando a gente aprende a confiar, amo essa música. brincando a gente aprende a se comunicar, brincando a gente aprende a se fortalecer através da brincadeira. E foi uma música assim que, trazendo ali para a realidade dos educadores, nossa, os educadores, porque no momento eles eram crianças, né? A gente fez tipo aquela vivência que a gente teve lá no congresso, inclusive eu falei, eu preciso levar para esses educadores. E nossa, que conexão incrível. Então, assim, quando eu sempre inicio qualquer oficina minha, independente de qual tema for, eu sempre tento buscar uma música que é dentro do tema para iniciar com a música. Legal. Nossa, traz uma conexão diferente. Então, em casa não é, né, diferente do que no ambiente escolar ou enfim, onde for essa oficina. Então, eu diria aos pais, trabalhe as músicas, né? Se a gente pegar a música da luva da proteção, gente, aquela música, o pai cantar junto com a criança, explicar, fazer, mas eu não tenho a luva. Desenha junto com ela, faz ali na hora, pega um papel e ela mesma vai escrevendo quem é rede de proteção, quais são as partes do corpo, limite corporal. Fernanda, assim, eu colocaria como dica principal as músicas. Ela conecta, a criança se diverte, a criança entende dançando, cantando e brincando. Então, para mim, é uma ferramenta muito poderosa. Se vocês indicarem coisas que são mais palpáveis, eu vou colocar o link lá na descrição depois, tá bom? Então, vou colocar o seu Instagram, vou colocar a música da luva, vou colocar o link do Spotify. Você, Ellen, tem alguma outra dica que você queira trazer para as famílias? Eles falaram das coisas lúdicas, né? Então, eu vou falar do livro, que inclusive eu sou uma das coautoras do livro, né? Vozes de Transformação, que tá aqui. Foi lançado agora no domingo. Ele tá mais voltado para educadores, pais, profissionais, que a maioria são experiências pessoais de pessoas que passaram pela violência sexual, né, abuso sexual, e todos eles têm ferramentas, maneiras ali, dicas de como evitar que as nossas crianças passem por aquilo. Então, cada capítulo tem a sua história e tem as suas dicas práticas ali do que os pais poderiam fazer para minimizar. No meu, por exemplo, eu falo sobre educação emocional como base para a transformação. Então, lá no final, tem toda a minha experiência do que eu falei no início, né, do abuso. E aí tem as dicas de educação emocional que a gente poderia fazer para minimizar, como, por exemplo, acolher o sentimento das crianças, tal, para que eles não passem por isso. Então, é uma dica, assim, que é muito valiosa. Você tá dando, achei ótimo. Os adultos, né? Isso que eu ia falar agora. Eu falei exatamente isso. Porque a gente falou. A Fernanda trouxe uma dica, né? A Fernanda e a Elaine trouxeram dicas para as crianças, para os pais terem interações com a criança. Você trouxe uma dica para os pais, que eu também acho, conhecimento. Gente, conhecimento ele não vai fazer mal, ao contrário, né? Ele só vai trazer benefícios, vai só aumentar o nível de consciência. E aumentando o nível de consciência, a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo ficar mais... Eu quero dar uma dica. Posso dar uma dica? Claro, por favor. Eu tenho uma dica, não sei se vocês vão apoiar a minha dica. Vamos lá. Eu vou indicar para os pais também um livro. Posso indicar um livro aqui? Claro. Eu vou indicar Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças, um guia prático de educação sexual infantil, da nossa querida Leiliane Rocha. Olha lá, isso aí. O meu tá lá, autografado em casa. A Bíblia, boa. É um livro guia que nós temos, né, para nós que estamos estudando sobre esse tema e para vocês que estão em casa, estudem. Eu vou deixar o link lá também na bio para que vocês possam acessar. E a ideia é que a gente juntos aqui consiga fazer esse movimento acontecer. Eu lembro muito da Leiliane falando sobre missão e coragem, né? Que a gente tem que ter uma missão e tem que ter a coragem que a gente não pode parar. Né? E vocês, de fato, não pararam. Vocês têm uma missão que é linda. E eu quero trazer aqui agora um novo quadro. Vocês vão estrear um quadro, vocês acreditam? Estão preparadas? Opa. É o seguinte, a gente vai começar agora o quadro Sem Pensar. É um quadro aqui que eu vou trazer palavras de impacto que tem a ver com o que nós conversamos hoje. E eu quero ouvir de vocês que estão aqui hoje, meninas, o que significa para vocês em uma palavra. Então eu falo uma palavra e vocês falam uma palavra. Combinado?
Ok. Combinado. Então, vamos lá, então, Combinado. gente. Combinado. Vamos lá. Eu vou começar com a Fê. Fê, vamos lá. Proteção, Olhar, consciência, preparação, escuta. conexão. Nossa, Nossa, adorei a sua escuta, menina. carrega lá em cima. Caramba, ainda bem que eu coloquei palavras diferentes. E agora pra Ellen. Ellen, tá preparada? Preparada. Educação, Transformação. total. Respeito, Acima de tudo. pode ser duas também, Pode. aceito. Essa é difícil agora que eu vou falar, hein? Amor. Ensinar. Lindo. Muito bom, adorei. E você? Sobrou alguma coisa, Rodrigo? Lógico, aqui a gente tem um monte. Aqui Eu fiquei sem repertório a gente tem um depois monte. dessa. Tá preparada? Ai, Diálogo, fundamental. também acho. Empatia Amor. e segurança. Essa prevenção. Prevenção. Concordo. Nossa, achei muito bom. Nossa, eu não pensei nessa palavra. Ganhei das duas? Na verdade, todas ganharam. Todas ganharam. Gente, eu adorei o que vocês falaram. E olha que legal, né? De procurar o significado de palavras tão profundas com uma única palavra. E se viu que vocês conseguiram, vocês foram muito rápidas. Parabéns, viu? Falei, essa aqui eu vou colocar só pra dar uma sacaneada. Passaram. Pô, super passaram aqui. Vamos chegando ao final do nosso podcast. Que pena. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim, novamente, é uma honra estar com pessoas, né, com mulheres empoderadas, que se posicionam, que trazem coisas maravilhosas, livro, oficina, jogo. Né, eu já falei, eu quero aqui, tá? Opa. Para deixar lá na colegária. Para deixar na colegária alguns. Então, a gente está tentando trazer a Fê para São Paulo, né, Fê, desde o ano passado. E quando a Fê vier, ela vai ter ferramentas aqui. E vocês estarão convidados para estarem juntas. Certeza. Que a gente... Avisa. Porque a gente sabe o quanto é importante esse tema. Nós queremos que não só as nossas crianças de casa, no caso meu e da Maiara, né, que são as minhas filhas, a Ana e a Clara, mas também todas as crianças que estão lá com a gente hoje na escola. Bom, eu queria que vocês falassem como as pessoas acham vocês nas redes sociais. Ellen, como as pessoas acham você? Meu Instagram é Ellen, Gleice, Ellen com H, Gleice com Y, ponto educadora. Chique. E você, Lene? Bom, Você já falou, mas Já pode falar de falei, novo. Vou repetir. Helena Guiar, _ educadora, Ezepaz pelo Instagram. Pelo Instagram, ótimo. E você, Fê? @protegendo a infância _ Maravilhoso! E eu encerro o podcast de hoje com uma frase. Proteger nossas crianças é uma responsabilidade de todos. Quando falamos, educamos e agimos, construímos um mundo mais seguro e acolhedor para elas. Leiliane Rocha. Obrigado! Você que tá aí, curte para você receber, vai lá no sino do YouTube, se inscreve no canal, no Spotify. Nós estamos em várias outras plataformas, estamos no Deezer, estamos no Castbox, estamos no Pocketbox, estamos no Good Pods, estamos no Amazon Music, estamos também na Apple, estamos em todos os lugares. Por quê? Porque a gente quer pegar tudo isso que a gente está falando aqui, a gente levar para o mundo, porque é uma nossa missão. Isso aí. Não é? E com coragem. Obrigado, vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.